espiritualidade tóxica. Já ouviu essa palavra? Hoje o Na Alma tá super diferente. A gente tá em clima de praia, solão. Eu e a Cami aqui na praia de Balneário Camboriú. E para falar de um tema que ela nem sabe ainda, mas ela vai descobrir agora, que é um tema super polêmico, que tá em alta. Cami, você não assiste Big Brother? Não assisto. Não assisto TV. Oi, galera, tudo bem? Eu sou a Cami, amiga da Ana. Não assisto Big Brother, assisti muito das antigas. Enfim, dizem que a informação importante chega até nós. Eu, na verdade, não assisto TV também. Só que como eu fico muito nas redes sociais, eu acabo pegando trechos do que está acontecendo. E uma coisa que está muito em evidência agora no BBB 26 é aquela pessoa, atriz, dançarina, ela é várias coisas, que é a Aline Riscado. Você já ouviu falar? Qual que é a polêmica dela? Porque ela entrou lá no BBB com uma vibe assim toda de meditação. Aí sou a pessoa que medita, que faz yoga, que não come carne. Só que tá dando uma polêmica, por quê? Porque ela parece que é incoerente. Dá quebra-pau toda hora. Esse tema é pra falar do quê? Tem muita gente buscando autoconhecimento. Mas será que essa busca tem mais a ver com o ego? Como se fizesse alguma meditação que fosse superior a outras pessoas? Ou será que a pessoa realmente está mudando? Pois é, isso me faz lembrar muito daquelas frases que a gente ouvia da positividade tóxica. Ah, que tudo dá certo, entrega para o universo, né, o namastê. E eu vejo isso acontecendo muito na espiritualidade também. Eu percebo muita gente que se escondendo por trás dessas roupas, atrás de capas, né? Não só antigamente nas igrejas tradicionais, que a gente escutava aquelas histórias assim de pastor que por trás, né, que pregava a palavra na frente, pregava sobre iluminação, reino de Deus, mudança de vida, e mostrava como é que ele era antes e como é que era hoje, e por trás dava pau na esposa, né, batia no filho, ou envolvia outras questões, né, de roubo, enfim. E eu percebo isso acontecendo demais. Mas você não acha que a pessoa está buscando esse autoconhecimento para ela estar, pelo menos, falando disso? Pois é, eu acho que assim, ó, não só acho, acredito que as atitudes, elas comprovam muito mais do que nossas falas. E tem que ter esse alinhamento, né, daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente sente, né, daquilo que a gente faz, tem que estar condizente. Então, se a pessoa... É bonito isso que ela está trazendo, é necessário autoconhecimento. O autoconhecimento também tem a ver com espiritualidade, que é essa conexão com o reino interior, né? É essa mistura de ir para dentro e para fora. Mas as atitudes têm que ser coerentes. Então, se a pessoa busca ser alguém melhor, precisa ter uma mudança de vida nela, do caráter, da forma que ela vai agir com as outras pessoas, de ser mais gentil, sabe aquilo que a gente chama de virtudes? Ser mais tolerante. Não que ela vai virar um Buda de uma hora para outra, mas micro atitudes no dia a dia. Coisas que as pessoas que convivem com ela dizem, nossa, como ela mudou realmente, porque ela era assim e hoje ela está assado. Então, se a pessoa, por mais que ela faça uma prática de iluminação, né, que são práticas que são milenares, são reconhecidas e realmente funcionam para chegar nesse centro, né, da espiritualidade. Mas se as atitudes dela não estão condizentes, precisa ter esse alinhamento. E às vezes a pessoa está usando, igual você disse, é uma armadura, porque na verdade ela precisa trabalhar várias questões ali dela, porque não adianta, né? Às vezes, o que aconteceu esses tempos? Aí é outra polêmica lá, que ela tá tirando muito satisfação com uma outra pessoa lá de uma coisa que aconteceu há 10 anos atrás. Ou seja, ela nem perdoou, nem passou por aquilo e ainda fica lá se martirizando. E às vezes o nosso silêncio, ele comunica muito, né? Esse nosso exemplo que a gente quer demonstrar quem a gente é, né? Que é essa mudança que a gente está buscando. Quanto mais sabedoria, mais quieta a gente fica, não fica? Com certeza. E a gente vai adquirindo maior tolerância. A gente vai percebendo o que realmente é relevante, o que é importante, o que não é. O que eu preciso reagir, a questão da reação, né? Eu preciso reagir naquele momento ou eu posso simplesmente neutralizar aquela situação? Questões comuns do dia a dia. Briga. A pessoa está comprando briga para mim. Eu preciso entrar nessa briga? Às vezes sim. Às vezes eu preciso exercer essa energia, meu arquétipo do guerreiro, de me posicionar, de colocar a voz, de não me anular. Sim, mas tem outras vezes que eu me calar, eu me retirar é a melhor solução. Eu percebo isso muito, assim, muitos atritos que poderiam ser evitados, violências, inclusive mortes, por essas tolerâncias. E picuinha, coisinha pequena. E eu acredito que quando a gente vai crescendo, são nas pequenas coisas que a gente percebe nossa evolução. Aquilo que nos incomodava antes, que nos irritava, começa a nos irritar menos.
E pela lei do espelho, que está me vindo agora, diz o seguinte: quando a outra pessoa me traz uma fala violenta e aquilo me fere, eu levo pro coração, é meu. Então ela está me mostrando algo que está em mim, que eu preciso ver essa sombra, eu preciso integrar isso dentro de mim. Quando ela me traz algo e aquilo não me fere, não me atinge, fala sobre ela. Então eu devolvo isso para ela. Eu estou sendo naquele momento um espelho para ela. E por isso a beleza das relações, seja dentro do Big Brother, seja ali na barraquinha do milho e dos churros, no mercado, na nossa família, com o nosso cônjuge, enfim, são espelhos que nos servem para justamente mostrar como estamos para chegarmos em quem nós somos. E o autoconhecimento, na verdade, é justamente esse. A gente ter essa capacidade de enxergar as nossas sombras. Aí a outra pessoa nos mostra, aí a gente fica mais ofendida ainda, enquanto pessoa, aí vai rebater, falar mais daquilo que não está fazendo sentido, ou seja, é o falso profeta. A pessoa acaba sendo desmascarada, mas isso porque ela quer parecer, ela quer aparentar só um lado de virtude, Exatamente, não o lado da sombra. E a gente falamos até agora há pouco sobre isso, né? A gente tá no mundo dual. A gente tem dia e noite, a gente tem masculino e feminino, são polaridades. Essas polaridades não são para se rivalizar, para brigar. Elas são partes da mesma moeda. Então eu preciso conhecer esse outro lado, dar a mãozinha para ele e integrar. Isso é chegar no caminho do meio, é o equilíbrio. Então é assim, nem muita espiritualidade, nem muita carnalidade e materialidade, nem muito fora, nem muito dentro. É ir achando esses equilíbrios e entender que se eu atacar o outro, eu tô me atacando porque é um espelho. E não dá em nada eu atacar o espelho. Eu tô olhando ali a minha imagem, né, na frente, tô me achando feia. Se eu der um murro nesse espelho, eu vou estar machucando quem? A mim mesma, a minha mão. Porque sou eu ali. E tem um livro que chama Os 4 Compromissos, e o primeiro compromisso deles fala assim, que a sua palavra tem que ser impecável. Porque a palavra, ela é muito poderosa, né? Ou ela consola, ou ela destrói uma nação. E se a gente tivesse noção só desse primeiro compromisso, a nossa vida já seria muito diferente. Porque a gente é muito, é igual você falou, muito reativo. E a gente fala coisas que, na verdade, a gente está se envenenando. Ao invés de estar jogando lá pro outro, a gente está se prejudicando. E a gente tem esse mau hábito da palavra com a gente mesmo, porque a gente se desacredita também. Sim. Começa com esse amor próprio A já. automaldição, né? Então, assim, até a própria Bíblia traz, né? Uma mesma fonte não pode jorrar duas águas. Dessa boca que abençoa não pode sair a maldição. Essa boca que traz vida não pode trazer a morte. Então, o poder da palavra, e é muito importante tu trazer isso, porque é um canal que está levando palavra, está levando informação, mas através da palavra, da comunicação, que é isso, essa essência falada, né? Então, a gente percebendo, é sempre nas pequenas coisas, no dia a dia, não é grande, é no pequeno. O que eu tô falando? Começar a se ouvir. Começar primeiro a ouvir o pensamento, porque começa do pensamento, depois com uma emoção, depois vai sair aquela palavra. Como é que está sendo a minha palavra? Está sendo, de um modo geral, né, no balanço, está sendo positivo? Eu estou frutificando a mim e ao outro? Está sendo construtivo e edificante? Ou eu estou só envenenando, como tu trouxe, a mim e o outro? Porque o primeiro que se envenena sou eu. Está saindo de dentro de mim. Eu mordo a minha própria língua. E tem gente que fala, eu só tô falando uma verdade, mas que verdade que é essa, né? Porque pra tudo quem? Para que você fala o que fala? Qual que é o objetivo de falar? Isso. Porque às vezes o que tá errado é a dose. Se você der água para uma planta, faz bem, mas se der demais água, vai matar. Exatamente. O equilíbrio, que é o caminho do meio. É a tradução do caminho do meio, que é tanto falado nas tradições orientais, principalmente no budismo. Então a questão não é a pessoa ou o instrumento, é a intenção que eu estou usando aquilo. Como eu estou usando aquilo. A própria palavra pode ser uma faca, pode ser uma navalha, pode ser uma arma. Ah, mas a minha mensagem aqui, a minha intenção é boa, a minha mensagem é boa, mas a forma também que tu está trazendo para essa pessoa. É o momento certo? Ela está preparada para ouvir aquela verdade que tu quer trazer? Que a gente chama de verdade, mas a verdade é uma observação nossa, um ponto de vista nosso. É válido trazer para crescimento, para reflexão. Às vezes a outra pessoa passa, olha, eu nunca tinha pensado nisso, que bom que tu me trouxe, mas a forma, o momento, e às vezes aquele ouvido não está preparado para receber naquele momento. Mesmo porque a comunicação, a maior parte dela é não falada, é não verbal, né? Quantas vezes a gente vai lidar com a pessoa nem abriu a boca, mas você já está se sentindo mal, já é a intenção, essa que é oculta,
mas que extravasa pelos nossos poros, que todo mundo sente tudo. E a energia chega antes de qualquer coisa, antes da palavra, antes da atitude. Quando a gente fala, o santo não bate, meu santo não bateu com ele, não sei porquê, é uma antipatia natural que eu tive com aquela pessoa. É porque veio o que a gente chama, né, de aura, de campo energético, vem aquela bagagem, todo aquele impacto primeiro, antes da pessoa. E depois ela abre a boca, ela faz alguma coisa, então só confirma. Começar a ouvir o corpo, ouvir as sensações. Eu tô no ambiente e comecei a me arrepiar toda. Foi um arrepio bom? Foi um arrepio ruim? O que eu senti ali? Trazer o sentir de novo. Trazer o ancoramento do corpo. Se eu não estiver no presente, eu não consigo perceber meu corpo e o que ele está me dando de recado sobre aquela pessoa, aquele ambiente, aquela situação. Então, como é que eu vou pro presente, pro momento? Respirando. A gente esquece de respirar. Por esquecer de respirar, o nosso corpo adoece, a gente fala sem pensar, a gente faz escolhas que não é pra gente fazer, a gente está em lugares que não é pra estar. Os mecanismos simples, voltar lá para as raízes, voltar para a ancestralidade, voltar para a sabedoria do corpo. E também a gente se voltar para nós mesmas, já que a gente está nesse processo de autoconhecimento. Eu quero que você imagine assim, já que a gente fala muito, eu falo muito de psicodrama aqui no canal, eu quero que você imagine assim, qual a máscara que você está usando agora, porque a gente tem vários papéis na vida, né? Às vezes eu tô como mãe, às vezes eu tô como esposa, às vezes eu tô como amiga, e a Cami, ela é terapeuta, e ela atende assim, diversas coisas diferentes, que eu acho que eu não saberia listar, mas Eu sei. Mas é nesse sentido da gente se conhecer, da gente saber um pouco mais sobre a nossa potencialidade, seja carreira, vida, é tudo, né, Cami? É tudo. Nesse momento de agora, que máscara você acha que você escolheu para usar agora? Seria mais essa da terapeuta, de mostrar esse conhecimento? A gente está sempre usando personas e tá tudo Sim. certo. Inclusive, para quem gosta de astrologia, as máscaras que a gente usa para o coletivo, no social, se chama de ascendente. Então, é indispensável e é inevitável que a gente utilize isso. Ok. A gente usa a máscara da mãe, a máscara da filha, a máscara da terapeuta, a máscara da atriz, a máscara disso, daquilo, da sofredora, da vítima, do abusador. Sim, a gente vive todos esses papéis, inclusive em uma vida só, não precisa nem ser vidas passadas ou vidas futuras. E tá tudo bem. O que não está bem é eu dizer que eu sou aquela máscara. Eu sou a terapeuta, eu sou a mãe, eu sou a filha. Porque daí eu me desintegro. O que é desintegrar? Não está íntegra. Íntegra está inteira. É entender que eu sou várias camadas, várias nuances, eu sou todas aquelas personalidades, aquelas personas, aquelas máscaras, porém ao mesmo tempo não sou. E brincando com isso, experimentando uma e outra. E nesse momento eu creio que eu estou usando a terapeuta entrevistada. Sabe por que eu falei isso? Porque tem um exercício que é assim, quando você vai tomar alguma, não uma atitude, ou talvez vivenciar, relembrar alguma situação que você viveu e que você acha que não foi satisfatória porque você agiu de uma forma equivocada. Um exercício é você escrever os seus papéis, você pode fazer isso de forma prática, colocar assim na sua frente, e aí você vai falar, você vai se lembrar da situação, por exemplo, eu briguei lá com meu chefe. Em que papel eu estava quando eu falei com esse chefe? Será que eu estava falando como filha? Porque uma filha vai agir de um jeito muito mais emotivo, querendo ser cuidada. Será que eu falei como uma mulher que já sabe seu posicionamento? Será que eu falei como quem? Porque esse exercício ajuda nesse autoconhecimento, nessa descoberta dos outros papéis que a gente tem, que a gente exerce. E é uma forma da gente tirar eventualmente uma máscara, colocar outra e aos poucos ir conhecendo as sombras e as luzes. Isso, e tu tá falando agora, eu me lembrei que na psicanálise a gente estuda muito sobre Jung. Ele traz os arquétipos, as forças arquetípicas, que são as máscaras que a gente utiliza o tempo inteiro, e é a nível coletivo, é a nível global isso, em qualquer lugar, aqui no Brasil, na Índia, lá no Butão, na Austrália, no meio dos aborígenes, a gente está usando esses arquétipos, porque eles estão nesse grande banco de dados coletivo. Arquétipos mais de guerra, combativos, arquétipos mais passivos, mais maternais, mais sensuais, mais ferozes. Enfim, esses arquétipos todos a gente está tendo acesso a qualquer momento. E a questão é qual usar em qual momento certo, como tu trouxe. Olha,
Se eu tô ali precisando, eu tô num momento da minha vida que eu tô dando uma guinada, eu tô transformando, eu tô repaginando, eu quero fazer uma mudança de carreira, eu quero mudar meu relacionamento, eu quero me repaginar como pessoa, eu vou usar um arquétipo que seja mais guerreiro. Que dentro da astrologia a gente usa o arquétipo de Áries, por exemplo, que era o deus da guerra na mitologia e que nos dá essa força de iniciar. Se eu tô num momento mais maternal, de cuidar de mim, de me automaternar, de me autonutrir, cuidar da minha família, eu vou usar esse arquétipo mais canceriano, por assim dizer, essa energia mais canceriana, que é da proteção. Então, essa questão, são máscaras que estão disponíveis para mim. Quais eu vou usar no momento certo para que eu consiga fluir melhor, que a minha vida esteja mais coerente comigo e que eu seja mais feliz, que a gente está aqui para ser feliz. Gente, a gente não tá aqui para sofrer. O amor não é uma dor, não é no pain no gain. Tira isso, não estamos. Esse negócio de peso kármico não existe. A gente não tá aqui para pagar karma de ninguém, nem nosso, nem anterior. A gente tá aqui sim para ver os padrões, para não repetir mais aquilo, como aprendizado, mas na leveza. A gente pode aprender, a gente pode fazer na brincadeira, não precisa ser com aquele peso, com aquele sofrimento todo. E a gente está na oportunidade de sempre fazer de uma forma melhorada. Se você gostou desse assunto, continue por aqui. E eu vou deixar um vídeo que é sobre não levar as coisas para o lado pessoal, que pode ser o que está acontecendo no BBB 26, com a Aline e ex-riscado, que está levando tudo para o lado pessoal, apesar de estar falando namastê. E eu te agradeço, Muito bom Cami! Namastê! Gratidão! Até a próxima. Galera, gratidão! Até a próxima!